3, quando você disser. Boa noite geral aí das favelas cariocas, em especial das favelas brasileiras. Mais um resumo da Taça das Favelas, canal que se inicia exatamente para a gente falar tudo o que aconteceu nas rodadas do final de semana, nas rodadas do dia 22 e 23 de julho, ou seja, final de semana passado, jogão, né? Eu e meu parceiro Samir. Fala você, Samir. Boa noite, jogador. Boa noite, jogadora. É isso aí, né? Uma rodada excepcional. Foram bons jogos. Tem muita coisa para a gente conversar aqui nessa noite de segunda-feira. E aí, boa noite especial aí para todos que estão de casa nos acompanhando. Eu queria começar aqui saudando para toda a galera que disputou a Taça das Favelas nesse final de semana, rodadas assim, de muito acalorada, com um futebol brilhante, né, meu parceiro? Agradecer toda a galera da produção, Marcos Vinícius Júnior, nosso amigo aí, Flávio, meu parceiro, que está sempre na empreitada lá, ajudando na parte organizacional, meu parceiro Samir. Vamos embora? Vamos tocar um pouquinho? Então, eu queria que você iniciasse. A gente vai falar um pouquinho das rodadas e a gente vai falar primeiro Vila Aliança e Barata. Queria que você desse aí um spoiler de como foi essa rodada. Foi um jogo, assim, para início do dia, emocionante, com vários gols, né? A rodada iniciar com 3 gols, 4 gols numa partida é excelente. E é tudo que a gente pede, né? É tudo que a gente pede. Na verdade, eu gostaria aqui de frisar a Vila Aliança, que já foi campeã, né, da Taça das Favelas, estreou na competição. Na verdade, e aí trazendo uma análise tática e técnica, o Franklin, que é um treinador de muita competência, ele gosta muito de jogar pelas extremidades, né, pelas beiradas, com inúmeras jogadas pelos flancos, utilizando bem os seus jogadores, seus alas, e levando perigo de gol a equipe do Barata, inclusive resultando em bola na rede, que é o que a gente quer assistir, né, meu? É verdade. E assim, eu coloquei aqui, frisando ainda sobre essas suas marcações, que foi de muita imposição física. A garotada, a rapaziada, 9 horas da manhã, o solzinho já batendo, foi imposição física. E aí... E uma coisa que me chamou a atenção, Samir, o Frank, o comportamento da equipe dele, a todo momento, era de, ao perder a bola, todos os jogadores voltavam atrás da linha da bola ali, fazendo uma marcação baixa, para a roubada de bola e em seguida o contra-ataque. Você percebeu isso também? Para ter o espaço logo para o ataque, porque tinha um ponta veloz, né? Então, ele tinha pontas, né? Porque aí, na hora do ataque, eles conseguiam se impor e valeu muito a pena ter essa tática aí. E aí, o que eu percebi nas jogadas foram, como eu te falei, o Isley, que era um jogador de fazer essa jogada de fundo, e o Daniel Alexandre, que era um outro jogador que jogava também pela beirada, fazendo cruzamento, e aí cruzamento naquela marca do pênalti ali. É fatal. E aí, como você falou, quando bota uma falta ali próxima à área, como o fato que aconteceu assim, do Daniel Alexandre se colocar bem na área, bateu ali, testou. A equipe do Barata, por sua vez, teve algumas tentativas, né, também com jogadas de linha de fundo, acabou não resultando na mudança do placar, e aí a Vila Aliança acabou concedendo aquele favoritismo naquela partida, naquele momento. Isso é justamente pelo que você falou no início. A marcação, um pouco baixa para poder roubar a bola, levantar, e aí, cara, é gol, dá certa. Claro, os meninos atendendo o pedido do seu professor nesse momento aí. Beleza. E aí, saindo de Vila Aliança e Barata, a gente vai tratar aqui agora a próxima equipe, que foi Abacatão e Itaipu.
que você achou dessa partida em especial? Truncado no início. Já começo falando disso. E é aquela história. Quando é truncado, ou é de bola parada, como foi esse caso, ou não tem gols, né? Para essa partida, que no final foi 2-1, né? Aí, para essa partida, nós tivemos gols, foram bacanas os gols, mas o vigor físico mandou muito nessa partida. Eu achei do Abacatão, o camisa 10, Caio, que é um jogador consistente, exatamente, de personalidade, aquele jogador clássico, né? O famoso camisa 10 que a gente tanto busca no futebol. Ele sofreu o pênalti, foi lá, pegou, bateu, converteu, ou seja, chamou a responsabilidade. Né? Joga a luva, goleirão. E aí, pô, não durou muito tempo também não com essa vantagem, né? E aí, cara, eu queria trazer uma alusão aqui do Itaí. Num momento em que a gente tem visto, principalmente no futebol nacional, pouquíssimos gols de falta, um gol de falta na partida acabou, assim, trazendo a alusão àqueles exímios batedores que nós tivemos a oportunidade de assistir no passado, né? E cita alguns aí da sua geração. Eu gosto muito da do Juninho. Juninho Pernambucano foi demais. E aí, pô, o cara cobrava muito, mas eu também posso falar outros por aí, entendeu? Mas eu ia botar muito no pé do Juninho, porque que o cara colocava era demais. Mas também teve o Marcelinho Carioca, eu acho que eu achei o máximo de todos, assim, da geração que eu vi. Né? Mas aí o Cauã veio, né? E botou lá dentro, fazendo esse Cauã Seda, número 7, que é para deixar o crédito do garoto. E o jogo rolou. Você vai falar mais um pouquinho aí, né? Depois um pênalti batido, então 2 bolas paradas acabaram... Justamente pelo vigor físico, né? Porque eu falei truncado ali, uma falta. Eu queria aqui, antes, trazer uma alusão, até uma observação do nosso diretor técnico também, do Marcos Vinícius, lá na ocasião. A equipe da Vila Aliança jogou com um goleiro com a camisa 8, ou seja, inusitado para o futebol moderno. Né? Verdade, verdade. Eu vi lá, camisa preta com o número laranja. Legal. Né? Achei bem bacana, diferente. Ou seja, fica só confuso se mandar marcar o 8. Marcou 8. Quem era o 8? O goleiro. Beleza, então Abacatão e Itaipu terminou no clássico, né? Um clássico específico. Fala o 2-1. Exatamente. Bom, saindo de Abacatão e Itaipu, a gente vai falar um pouquinho de outra equipe muito consagrada também por nós. Gogó de Guadalupe e Vila Uruçai. É Uruçai ou Uruçai? Eu acho que é Uruçaí. É Uruçaí? Vila Uruçaí, então. Corrigindo. O que você achou dessa partida? Eu gostei. Estudado, os lances todos bem marcação, mas também nada de pressionar tanto, e aí um estudando o outro nesses primeiros minutos. A partida foi bem estudada, foi intensa. Eu acho que, assim, nessas partidas que têm acontecido, os jogadores têm se comportado, principalmente se respeitando, né? Porque, na verdade, ninguém quer perder a possibilidade de classificação, então arriscar demais acaba sendo uma incógnita. Por outro lado, trabalhando bastante assistências com aqueles passes curtos, sem aqueles passes longos, com uma linha de marcação baixa, e levando em consideração que, na verdade, a grande possibilidade de repente ampliar o placar ou até mesmo de melhorar o resultado da partida fica distante, exatamente porque essas equipes ficam se respeitando ali, marcando na linha baixa e tal. Mas camisa 9, que é camisa 9, recebe-se ainda, tem nome de camisa 9 também, né? Porque é Pedro. Legal. A bola espirrou para ele, amigo. Foi lá para dentro e não tomou conhecimento. Fez o golzinho dele, marcando lá para o Vila não sair, e foi assim, mantendo. E aqui a gente só está falando das partidas do sábado. Isso, do dia 22. Né?
Quer acrescentar alguma coisa, Vila Uruçaí? Então, Fogão de Guadalupe versus Uruçaí. Vila Uruçaí, só colocando esse lance aí do gol do Pedro, e tentava encaixar direto a Vila, tentava encaixar os contra-ataques, porque aí é aquela máxima, né? Em jogo que está trucado, ele começa a se defender, depois ele vai ao ataque comedido, e foi assim até o final. Legal. Saindo do terceiro jogo, indo para o quarto jogo, os placares vocês estão assistindo, estão acompanhando conosco. A gente vai agora falar, e aí os placares estão aqui embaixo, tá, gente? Se alguém quiser mandar algum comentário aí, nós estamos com a nossa produção aqui, nossos diretores, fiquem à vontade. Aliás, já vai espalhando para geral aí, vai mandar para geral, para todo mundo aí. E eu queria aqui, o Marcos Vinícius, se você me permite, Samir, e aqui a produção, lançou um desafio. Quem foi o jogador profissional que se destacou na sua favela? A gente quer saber esse nome, quem é o grande ídolo aí da favela de vocês. Vai mandando aqui para a gente os nomes, para a gente conhecer, por exemplo, qual atleta, ou se saiu algum atleta de nome, codinome lá da favela de Itaipu, da própria Vila Aliança, Cocó de Guadalupe, enfim. Vai mandando, vai marcando aqui, vai mandando os nomes, que a gente quer saber quem é o grande ídolo, quem é o grande jogador de referência que saiu da sua favela. Para a gente é importante ter essa informação. Valeu? E deixa eu falar também. Claro, fica à vontade. Não curtiu ainda esse vídeo? Tem que curtir, tem que compartilhar, e o principal é se inscrever no canal e ativar o sininho para receber todas as notificações, porque agora, até o final de novembro, é muito conteúdo aqui dentro. Verdade. E já tem novidade aqui hoje. Olha só, nós estreamos semana passada e hoje a gente já está trazendo novidade, um destaque do final de semana, que vocês vão ficar assim, encantados. Estamos no sábado ainda, professor. Surpresa. Vamos lá. Jogo 4. Gardênia Azul e Arará. O que você achou desse jogo, cara? 0-0, né? De novo, um jogo truncado. Eu vi assim, algumas jogadas que me encantaram, tanto na equipe do Arará quanto na equipe do Gardênia Azul. Uma falta, levando perigo, uma bela batida, inclusive. Aí, uma pressão muito alta do Gardênia Azul no primeiro momento. O lateral esquerdo fez peraí, já vou pegar o nome dele, Arará. O Enerson da Silva, me encantou muito bom jogador, ali pelo extremo, às vezes vindo pelo meio. É um jogador que despertou a atenção, inclusive, dos observadores. E eu destaco também sobre essa partida que o próprio time do Gardênia teve que ser mais polivalente, né? Como diz no roteiro, na resenha, o meu amigo Juan Araújo, que eu dou os créditos para ele também, que foi expulso, né, um zagueiro do Gardênia, e aí o time do Gardênia teve que se reinventar também ali, né? Porque é aquela que a gente está falando, como o jogo foi intenso, perder um zagueiro na intensidade fica difícil. E aí o professor faz as suas mudanças, mas também fica com menos um, né? E aí, nessa jogada do Gardênia, já olhando para o lado do Gardênia Azul, uma jogada na entrada da área, e aí o Cauã, 45, gol perdido, né? Logo aos 45, o número 45, Cauã, e aí acaba que isso resulta num placar não tão elástico e tudo mais. O que você achou dessa partida em especial? Então, voltando o que eu já venho falando, a ansiedade pegou no meio da garotada e fez esse placar de cada forma do pontapé inicial. Vila do João e Rocinha. Primeira campeã. Para quem não sabe, Rocinha, fala isso, amigo. É a primeira campeã da Taça das Favelas. Inclusive a produção está me passando aqui
Olha lá. Álbum do primeiro campeonato foi isso mesmo, 2012. A produção, ó. Ah, amigo, a produção não marca, não. E na novidade por aqui, que está rodando por aqui, também vamos falar sobre esse ano aqui. Daqui a pouco a gente traz mais informações para vocês, entendeu? E hoje o dia está bacana. E aí, voltando a falar. Então, teve algumas questões que me despertaram a atenção, muita jogada, uma bola na trave logo nos primeiros minutos, e aí a Rocinha com uma pressão enorme para a Vila do João, a Vila do João também respondendo, e aí uma batida muito chute de fora da área. Eu gostei muito da equipe, tanto da Vila do João quanto da Rocinha, me agradaram bastante dentro do campo. Um jogo, como você falou no primeiro, jogo truncado, das equipes ali se respeitando com uma linha baixa, explorando basicamente os contra-ataques. Foi isso. Foi isso. Mas aí, seguindo o jogo, né, a Rocinha tentou, claro, bastante, mas a Vila produziu mais. Na nossa visão ali da cabine no meio do campo, nós vimos que ela veio produzindo mais. Eu queria, Samir, que você fosse falando no placar para a galera, principalmente quem não assistiu, para ir. O placar, inclusive, está aqui embaixo da partida. Tá, então beleza. Aí a galera já vai não me deixando te deixando à vontade. Isso, só para falar mesmo do que eu vi ali de cima, eu e a galera que estava fazendo o roteiro. E aí a Vila do João também, com bastante jogadas de linha de fundo. Cara, jogada de linha de fundo é matador para as equipes que querem transformar o resultado do trabalho da semana em gol. Né? Pois é, e aí veio com o Michael Victor. Exatamente. Michael Victor, camisa 7. Estou tendo uma onda do camisa 7 agora, estou achando legal. Estamos recuperando. Quer acrescentar alguma coisa entre Rocinha e Vila do João? Fica nisso? Não, então não, teve mais, ainda teve mais, mais gols. A Vila do João aproveitou os espaços que estavam sendo cedidos para eles e marcou o segundo gol com camisa 9. Né? E aí deixou abrir o placar, já era, né? A galera começa a ficar nervosa e com isso vem mais intensidades, o terceiro gol aparecendo. Então, o jogo acaba sendo mostrado nos números, assim como está aqui embaixo. Eu creio que seja o que está aqui, bem aqui. Fechado. E, se não, a gente pode até... Eu posso fazer a cola? Produção, posso fazer a cola e acertar o placar? Pode, deve. Posso? Pode. Vê se não teve um 3. Teve um 3? Então é isso. Está aqui embaixo. Ó. Eu estou vendo aqui. Ó. Aqui. No contrário aqui para mim. Bom, sexto jogo da rodada de sábado. Parada de Lucas, para quem não acompanhou, versus Complexo do Alemão. E aí, o que você tem a dizer dessa partida? Jogão. Eu gostei do início, lá e cá, a molecada na correria, e tá certo que o placar não mostrou, mas assim, foi um jogo intenso, eu gostei muito dessa Logo daí. no início, parada de Lucas ali, uma bola na trave, depois em seguida drible e chapou no campo do goleiro. Bem bacana. Eu achei, tá demais. Eu achei a construção das jogadas muito fruto daquilo que os treinadores provavelmente vêm treinando durante a semana. Né? Isso, e assim, é uma técnica que hoje é colocar extremos, por exemplo, antigamente, o ponta-direita ele só jogava na ponta-direita. Hoje ele traz para o outro lado do campo para ele ter essa opção de chapada. Na verdade, o que você está dizendo é que hoje os extremos são de pernas opostas à sua área de atuação, ou seja, sempre trazendo para o meio, fazendo a finalização por dentro, e não pelo fundo, como se fazia anteriormente, e aí nos primórdios aí do nosso eterno e saudoso futebol. E aí, falando ainda desse 1-0, né? Que está aqui, o placar aqui embaixo, que foi um placar magro, eu acho. Isso, porque foi o futebol legal que a gente assistiu. Falando disso, eu acho que deve ter aí, direção, vê se tem algum comentário já de alguém falando sobre a sua favela. Vamos fazer uma interaçãozinha rápida com eles,
porque aí já envolve também essa galera no nosso papo. Tem comentário aí? Vai, manda para nós, Marcos. Grau Bike, Parada de Luca presente. Olha aí. Aí, ó. Simone Oliveira, Olavo Glaquion. Ó, Davi Cruz, Nova Sepetiba. isso. Um abraço, galera. HDK Débil, Gogó de Guadalupe presente. Olha aí. E Wallace Rodrigues, parabéns mais uma vez, meus amigos. O cenário está padrão Taça das Favelas. É isso, ó. A produção tá ali assim, ó. Sorriso de orelha a orelha. Vou para toda a vida. É isso aí. Bora. Jogo 7. Jogo 7. Shangri-La Rosa e Redentor. Galera do Redentor aí, saudação. Shangri-La Rosa também. O que você achou dessa partida? Ó, o placar já vai contar tudo. E a galera tá vendo aqui. Foi um jogo muito brigado. Que eu digo, de disputa de bola, entendeu? A gente não conseguiu ver tantos passes longos, não conseguimos ver aquele futebol com um lançamento. Foi muito curto, entendeu? A gente estava vendo os bloquinhos menores, a galera fazendo losango. E aí resultou nesse placar do 0-0, né? Um jogo que poderia nos ter apresentado mais, mas aí eu insisto, claro, na ansiedade da estreia. Eu queria trazer uma alusão. Você falou em losango. Eu também percebo isso nos desenhos hoje. Antes, algum tempo atrás, nós chamávamos de triangulação, né? Hoje ainda é feito, mas hoje existe um quarto elemento, ou um quarto homem, exatamente provocando os quadrados nos terços proximais da área. Concorda? Concordo. Eu falo isso direto porque nós estamos vendo lá uma garotada já diferenciada. Claro que a Taça das Favelas, a rapaziada é muito diferenciada. E aí eles estão seguindo bastante essa nova escola, né? Como você falou. Nós tínhamos um triângulo, agora nós temos um quadrado, um losango, porque vem o atacante para ajudar ali. Então, a gente consegue ver esse cenário, né? E trazendo uma alusão, quem gosta de futebol aí vai relembrar, obviamente. O cara que me encantou fazendo isso, por incrível que pareça, em um treinador famoso, foi o Zagallo. O Zagallo, numa oportunidade, ele queria usar o Djalminha e ele criou um losango no meio do campo. Djalminha que batia uma falta, meu Deus. Exatamente para usar o Djalminha de costas. E hoje eu vejo muitos jogadores, muitos treinadores, reproduzindo isso de alguma maneira. Concorda? Entendi, claro, demais. Shangri-La Rosa e Redentor, fechamos aqui. Jogo 8 E ainda. aí, jogo 8, Patativas de Campo Grande, Favela Kelso. Isso. O que você achou desse jogo no sábado? Jogaço. Jogaço de bola. Patativas, né? Equipe já... Vou falar aqui, ó, teve bola na trave, teve o lateral em destaque, que eu gostei muito. O 10 fez um gol de falta. Vou ver aqui o nome do 10 da Kelso. O Elias de Jesus, fez um gol de falta. Que foi, para mim, assim, se nós fôssemos considerar o gol da rodada, um gol muito bonito. Isso. Tinha chance aí de ir para esse gol da rodada. E num momento em que o futebol carece de batedores de falta, né, cara? Mas aí, antes do gol dele, teve o gol do Patativas, né? Sim, isso. Sim. Aí, se eu não me engano aqui, me pegando aqui nas minhas anotações, camisa 9, Daniel, foi o que fez o primeiro gol. Foi ele mesmo. Entendeu? E aí um cruzamento do lado esquerdo, bola para trás, o Daniel foi lá, subiu, pegou e testou. Bonito gol. Demais. Eu gostei bastante dessa partida. Legal. O feedback que eu recebi também de quem estava no entorno, o pessoal falou, pô, eu queria que você trouxesse um pouquinho também, antes para a gente fechar o sábado, e aí antes da gente falar dos restos dos outros gols dessa mesma partida ainda. Foi emocionante. Eu gostaria que você falasse um pouquinho da percepção dos observadores no decorrer do sábado. Você que esteve lá
em contato com eles, batendo papo. Nós tivemos 2 observadores, né, do Flamengo e do Vasco. Sim. E Renan e o Lucien. Só um minuto. E alguns empresários que lidam com essa transformação através do futebol. Como é que você percebeu isso, essa intenção deles? Isso. Eu percebi que eles não estavam com buscas assim, de posições. Não quero dizer, eu não quero falar que ele queria uma posição, ele queria ver tudo ali, veio com isso e foi entrevistado e falou sobre isso para você. Eu vou resumir o que ele falou, uma linguagem bem simples. Ele busca indicadores de cada posição, ou seja, para cada posição, então você que é talento, você que é jogador, você que está treinando, você que quer transformar a sua carreira, você que quer ser um atleta de alto rendimento, sobretudo, você que participa da Taça das Favelas, os observadores técnicos trouxeram para nós que ele vislumbra os indicadores em cada posição. E o que são os indicadores? São aquilo que a gente chamava antigamente do gesto, né? Do gesto futebolístico, hoje o gesto motor, e, sobretudo, o contexto de habilidade, né? Dentro da habilidade. Mas que, de alguma forma, a gente vai falar que é o básico do futebol: passe, domínio, chute, cabeceio, o próprio drible, e o posicionamento tático, o comportamento, sobretudo. A gente vai falar um pouco de regra também, tão importante. Muitas das vezes tem 2 jogadores na mesma posição, os 2 muito habilidosos, obviamente aquele que tem um melhor comportamento tem uma chance maior de vigorar dentro do esporte. Mas, sobretudo, que é a palavra que eu fui buscar aqui, que eu queria trazer, os fundamentos do futebol. Isso. Né? Então, o fundamento é que traduz se esse atleta, ele de alguma maneira tem um excelente rendimento ou se ele está aquém, se ele está abaixo, obviamente, daquilo que se espera dentro da função da posição. Concorda, treinador? Não dá spoiler ainda, não. Deixa eu pedir aqui para a galera compartilhar. Compartilha esse vídeo, manda para a galera aí, para eles entrarem nessa live, para eles entenderem o que está acontecendo aqui, que a gente está falando muito de Taça das Favelas Rios. E é isso mesmo. Botando uma outra informação aqui, a equipe do Patativas, que nós estamos falando junto com a Kelson, né, foi finalista também no ano de 2019. Tem que botar isso aqui para a galera, entendeu? E, por é uma final, equipe... teve o seu treinador, Bruno, que é um parceiro nosso, voltou lá outras vezes para a capital. Hoje é observador técnico do Flamengo. Então, uma dica: você que é treinador, você que é treinadora, aspire o seu sonho também. Porque o Bruno era um treinador do Patativas, era o treinador do Patativas, e o Flamengo captou ele, e hoje ele é o observador técnico do Flamengo. Então, assim, os treinadores também brilhando de alguma maneira. Quem sabe tem treinadora aí na nossa seleção, hein? Já pensou, hein? Isso, cara. Fechou? Não, continuando esse jogo que ainda foi entregando tudo. Estava entregando tudo. Ataque contra ataque, um jogo muito equilibrado. E aí... Não, peraí. Ataque contra ataque ou ataque contra ataque? Não, teve ataque, teve contra-ataque. E aí a gente pegou e viu que esse jogo estava entregando. Né? E depois desse equilíbrio todo, a equipe do Kelso chegou ao 2-1, entendeu? Numa bola espirrada dentro da área, a equipe da Kelso chegou e fez o 2-1. E na hora que estava se esperando da equipe do Patativas vir com mais intensidade, ela foi, e o que aconteceu? Tomou o terceiro. E aí fechou a partida, a equipe da Kelso fazendo 3-1. E mais uma vez os observadores encontraram os talentos nesse final de semana, concorda? Concordo. Muitos olheiros lá, observadores técnicos, e foi bacana a troca de informações com eles, a gente tentando ver se... Claro, né? A gente busca sempre uma informação para ver se a gente consegue chegar na frente. Pô, já gostou desse, gostou daquele, mas mesmo assim eles não soltam, né, para a gente. E passando aqui outra informação também, para seguir as nossas redes sociais, no Instagram, né? Porque a gente está lá também, a gente tem várias informações. Taças da Favela Brasil. Taça da Favela Brasil, Taça da Favela Rio.
né? Eu quero também puxar sardinha pro meu aqui. Sigam todas as páginas, vai lá e espalhe esse vídeo para todo mundo, vai mandando o link aí para geral, todo mundo curtindo, todo mundo comentando. Um abraço aí para geral, um abraço para todas as favelas do Rio. Depois eu vou falar o nome não. As favelas que estiverem aí, ô Marcos, vamos mandar um abraço aí para geral. Nome e sobrenome. É ou não é? Muito bem. Fechamos sábado? Fechamos, né? Fechamos sábado. E aí agora vamos para o domingo. Vamos para o domingo. Jogo 1. Vamos para o domingo. Domingo, 23 de julho. Primeiro jogo do dia, Complexo de Acari, Favela São Simão. E já temos o placar aqui embaixo. Já está lá o placar, hein? Já temos o placar aqui embaixo. Mas foi outro jogão para início de domingo. Domingo de sol, clima excelente. Para quê? Futebol. Bom futebol. Tá bom futebol. E aí, nesse jogo, eu pude destacar aqui que as equipes entraram firme, entraram com muita técnica, entendeu? O jogo, eu já vou adiantando aqui, que foi Complexo do Acari 1 e São Simão 2. Né? Nós estávamos lá, assistimos as partidas. Tem uma pessoa que está aqui como convidado, teve alguma relação com o Complexo de Acari, entendeu? E Cadê os placares? Daqui, tá aqui. Eu já falei aqui agora, por exemplo. Eu falei o primeiro, Complexo do Acari 1, 2, São Simão. Foi isso que eu passei aqui, inclusive ali para a direção. E deixa eu falar um pouquinho aqui. Isso. A favela de São Simão começou ali com a linha baixa, e aí... Pode falar. E aí, na verdade, a favela, o zagueiro deu uma bobeada, marcou toca, e aí o atacante da favela do complexo da favela de São Simão roubou a bola e aí acabou convertendo e ampliando o placar. Teve um pênalti também a seu favor. Já o complexo de Acari, uma bola chapada, pênalti a favor no canto direito do goleiro, acabou melhorando e atribuindo uma melhora do placar. Eu gostei bastante para primeiro jogo. É até um desse daqui que tá aí, Mário, na outra página. E assim, eu posso destacar algumas pessoas também. O meia lá, o gol do Cauã foi bonito. Jonathan Rodrigues, Juan Barbosa. Tem um apelido de um jogador famoso, antigo, Birubiru. Entendeu? Legal. Então tem essa rapaziada que foi muito bem nesse lance de primeiro jogo. Não, esse daqui foi o do dia 22. Tá. Como eu tenho uma boa cola, já está aqui tudo anotado também aqui pelo meu. Placares a gente vai soltar daqui a pouquinho. E lembrando também que teve gol de pênalti nessa partida, tá? Continuando aqui, Complexo de Acari e São Simão, 2-1. Foi isso. Beleza. Fechou aqui. Simão. Fechou aqui? Fechou. Beleza. Segundo. Segundo jogo do dia, e já do domingo, 23 de julho, estávamos lá, Complexo da Coreia e Para Pedro. O que você achou dessa partida? Muito estudo na base, assim, primeiro tempo, estudo, segundo tempo, que veio ter com mais emoção para esse jogo, né? Por parte, claro, do Complexo da Coreia. A galera do Complexo da Coreia, no segundo tempo, deu um estalo, marcou o seu e ficou na esperança de poder ampliar. E aí, claro, a defesa também do Para Pedro estava excelente. Quer dizer, estava boa, porque excelente se fosse não tinha tomado o gol. Né? Uma dinâmica que o Para Pedro chamou a atenção é que eles estavam arriscando chute de fora da área, ou seja, de média e longa distância, que é uma das máximas que a gente vem aqui sempre, principalmente quando a gente assiste futebol, seja futebol profissional, futebol amador, requisitando para os atletas, né? Só faz gol quem
Tem chuta, não tem jeito, não tem para onde fugir. É isso aí. O placar foi aberto pelo Thiago, né? O camisa 9 também, lá da Coreia. O Thiagão foi lá e conseguiu fazer o gol para sua equipe, levando a vitória para o Complexo da Coreia. Legal. Fechamos o Complexo da Coreia. Fechando, eu quero ver, foi 1-0 o Complexo da Coreia. Beleza. Eu queria ver se tem algum destaque por parte da direção de comentários. Se você ainda não comentou, fala aqui qual é a tua favela, comenta aqui, eu quero saber de onde você está assistindo, quero saber se você também já enviou esse vídeo para todo mundo, compartilha, curte também, tá? E claro, se inscreve no canal, ativa o sino, que é para você poder ter mais conteúdo durante a semana. Antes de falar de Chapeirão e Três Campos, a direção vai pegar e vai mandar uma mensagem dali da... eu queria falar um pouquinho das regras, cara. Eu queria interromper esse momento, depois a gente continua a Chapeirão, porque a gente tem muita coisa para falar, e aí a gente precisa não deixar de citar um pouquinho das regras que são regras específicas da nossa competição, né? Esse é muito importante. E aí, a Taça das Favelas é um projeto criado desde 2012 para jovens em vulnerabilidade e risco social e, portanto, ele vislumbra exatamente a ascensão, o protagonismo desses jovens dentro das favelas brasileiras de um modo geral. E para a Taça das Favelas existir, houve e aconteceu que algumas cabeças pensantes começaram a provocar não só o futebol como ferramenta pedagógica de introdução nesses territórios, mas também o futebol com as suas regras, né? Sobretudo para que a prática pudesse ser não só desenvolvida por esse jovem, mas que eliminasse qualquer risco, qualquer evidência de conflito ou de tensão dentro das partidas. E, para tanto, a gente criou regras específicas que otimizam o jogo, que deixam o jogo bonito. Os observadores acabam entendendo o porquê dessas regras e gostam, acreditam que as regras acabem estabelecendo a melhora e, portanto, a essência e a excelência do bom futebol. E isso acaba virando referência para outras competições, como vem sendo feito. Bom, e a primeira regra, a gente tem uma regra muito importante, que é a regra dos 2 minutos. E, assim, uma regra bem específica para evitar ser o atleta caiu no chão, se ele não levantar de forma imediata, ele vai ser conduzido para fora de campo, ficar 2 minutos aguardando a sua equipe. E essa regra não é para punir o atleta, não é para punir a equipe, muito pelo contrário, é para otimizar o jogo e, sobretudo, para preservar a integridade física do atleta. Porque, imagina, o jovem quer jogar. Se ele estiver contundido, ele precisa realmente se tratar. E a gente tem todo aparato, toda a equipe médica à disposição. Então, portanto, se esse atleta de fato se machucou, ele tem 2 minutos lá fora para se recuperar e voltar com a sua integridade física salvaguardada. Mas se não for, se ele tiver de migué, né, ele vai ficar 2 minutos do lado de fora. E aí isso otimiza o jogo, faz os atletas levantarem, irem para dentro. É bem bacana, né, essa regra? Eu gosto bastante dessa daí. E até quando eu fui a primeira vez à Taça das Favelas, que eu vi essa dinâmica, essa regra, eu falei, diferente, mas aí é bom que... Otimiza. Miguel não. De Miguel, nem pensar. A outra regra é a do chutão, gente. Eu sou de um tempo saudosista em que eu vi os laterais, obrigado, meu amigo, eu vi os laterais, os zagueiros dominar a bola no peito, sair jogando. Eu vou citar nome, eu sou obrigado a citar nome porque eu consegui construir uma relação vendo exatamente alguns brilhantes, exímios jogadores aplicarem isso. Leandro, o próprio Jorginho, Mauro Galvão. E aí, especificamente para os jogadores de defesa, a gente evita, a gente proíbe que esse atleta dê um chutão com a bola para fora do estádio, exatamente para não provocar tensão, exatamente para que ele consiga... ele pode colocar a bola para fora, óbvio, ele pode, inclusive, jogar a bola para fora se ele estiver em perigo, se ele estiver sob pressão, mas que não seja daquela forma agressiva, assintosa, que possa levar risco ao colega
colega de competição, à arquibancada, porque pode atingir um torcedor, e a gente já viu isso, e nem transferir a atenção para a arquibancada, e nem que a atenção da arquibancada venha para o campo. Portanto, chegou o resultado aqui para mim, ó. Isso também. Chegou para você também? Sim, sim. Beleza. E aí, exatamente para que nós possamos replicar essa regra e evitar que esse atleta ele dê esse chutão com a bola para fora, e os atletas têm aplicado e os hábitos também, e acaba que a partida ela flui de uma forma intensa, mas sem tensão. Concorda, Samir? Muito. Gestos e comemoração com a torcida. A gente evita, infelizmente, que eles comemorem com a torcida, exatamente porque a gente acredita que aquele momento é um momento entre os atletas, eles até acionam para a torcida de longe, obviamente, mas para que a atenção não vá para a arquibancada e nem a atenção da arquibancada entre no campo. Então, a gente evita esse subir no alambrado, balançar o alambrado, exatamente para que outra torcida, ou a torcida que não foi beneficiada com o gol, se sinta ofendida, porque ali é uma área de convivência comum. E, portanto, a gente deve respeitar também o adversário. Concorda, Sabine? Claro, a máxima do torcedor lá torcendo, o jogador dentro de campo cumprindo seu papel, que é emocionar quem está lá, sem precisar ir até lá. Então, a gente consegue separar isso aí. Bom, eu vou ficar nessas 3 regras, depois a gente volta e fala mais um pouquinho da Taça das Favelas, e agora falando de Chaperó e 3 Campos. O que você achou dessa partida? Eu vou até aqui colar, aqui para você ver. Eu acho que a gente tinha que falar até de uma favela antes, de um jogo antes. Tu concorda comigo? Ou eu passei... Não, a Sebinho de Mesquita. Isso, em Nova Brasília. Só para pegar para mim aí na produção, se foi esse lance, foi o Chaperó mesmo, né? Foi Sebinho, Complexo da Aquarela para Pedro, Sebinho de Mesquita e Nova Brasília de Niterói. É isso. Então, produção vai dizer para a gente que vai seguir essa que está na... Não, a gente vai seguir a nossa ordem aqui, então. Beleza? Chaperó e 3 Campos, que foi o jogo 3. Não foi não. O jogo 3, é isso mesmo que eu estava falando. O jogo 3 foi Sebinho de Mesquita e Nova Brasília. Isso. Beleza. Nova Brasília. Perfeito. Aqui, ó. Então, vamos lá. Jogo 3, Sebinho de Mesquita e Nova Brasília. Beleza. Manguaribe e Nova Sepetiba. Teve antes Manguaribe e Nova Sepetiba? Não. Manguariba foi depois. Tá aqui comigo. Está na minha ordem aqui, ó. Foi Sebinho de Mesquita e Nova Brasília. Vamos falar de Sebinho de Mesquita e Nova Brasília? Vamos? Vamos, já está aqui seguindo aqui na minha O que você achou desse jogo? Disputado também lá no primeiro tempo, né? E fazendo a galera gritar bastante. Tinha... O placar foi 1-1, não foi um placar baixo, foi um placar... as equipes se respeitaram. Eu vou usar um termo que é da bola, e aí quem trabalha com futebol, quem gosta de futebol vai entender. A equipe do Sebinho fazendo balancinho, ó, a marcação e balancinho de um lado e para o outro, balançando ali, exatamente para poder surpreender a equipe de Nova Brasília num contra-ataque. Mas, em linhas gerais, foi um jogo de muito confronto, né? De muito atrito. E de placar no segundo tempo. Exatamente. Né? Depois de ter estudado bastante no primeiro tempo, no segundo tempo, os atacantes apareceram, os meias, de muito passe de qualidade. Eu gostei muito também das 2 equipes. E aí o atacante, pênalti na partida, teve o atacante Cadu e o como é que é o nome? Deixa eu até pegar aqui o outro nome, porque assim... Qual o número da camisa que eu pego aqui? O 27, Rafael. De qual equipe? Da equipe do Nova Brasília. Não, o atacante Cadu, do Nova Brasília.
entendeu? Faz a jogada e sofre o pênalti, que o 27, Rafael, cobra e caixa. Foi bem retirado lá de cima da... Quer acrescentar alguma coisa? O placar acaba traduzindo o que foi a partida, né? Isso. No bate-rebate também, só falando que teve o bate-rebate lá na área, né? E veio o Renan, número 32, volante da equipe esquerda aqui. Caixa também. Demora essa garotada. Então, Caixa. corrigindo aqui, agora sim, Chaperó e Três Campos. O que você tem a dizer dessa partida, meu parceiro Sami? Deixa eu até procurar o que o meu roteiro passou, né? Porque eu não consegui estar presente nesse momento. Eu tive uma atribuição, mas o Chaperó, pelo que eu sei, não foi nesse dia. O que eu sei é que logo após Na essa verdade, foi... teve um equívoco aqui, ó. Na verdade, o Chaperó não jogou esse final de semana. Foi Jardim Maravilha. O Jardim Maravilha. Jardim Não é? Maravilha e Favela do Sapo. Eu botei errado. Isso. Foi Jardim Maravilha e Olavo. Isso, Jardim Maravilha e Olavo Bilac. Isso. Favela Olavo Bilac. Então, foi um equívoco, desculpe. Equívoco. E partida essa de muitos gols, o Jardim Maravilha fazendo 3, o Olavo com 1, e aquela energia de primeiro tempo, né? E a equipe do Jardim Maravilha entregando os gols que era o que a galera estava precisando depois desse 1-1 e desse 1-0 dos jogos anteriores. A Jardim Maravilha bate muito chute de fora da área, uma batida de fora da área, chutes, cruzamento e um gol de cabeça. Obviamente, apesar de chutar muito de fora da área, a equipe de Nova Brasília. Isso. Mas eu tive alguns destaques desse jogo. Eu posso até ler também aqui um pouco sobre eles. Eu tenho aqui, eu destaquei também o Renan Soares, camisa 6, muito bom. A galera lá do Maravilha, Lucas Gabriel, 17, que marcou 2, um atacante interessante, marcando 2 gols. Depois foi até substituído para poupar um 3-1, né? 3-1. 3-1 na partida. Assim, uma partida que a equipe de Jardim Maravilha acabou surpreendendo bastante na competição. Como eu falei, chutando muito fora da área, fazendo as jogadas de extremo, de linha de fundo. Enfim, gente, eu quero pedir desculpa mais uma vez, que são muitos jogos, foram 8 jogos no sábado, 8 jogos no domingo, 8 jogos na semana passada, 8 jogos no domingo passado, e assim, acaba que eu acabei trazendo o jogo da semana passada para essa semana, então minhas desculpas aqui, já está corrigido. E depois de tantos jogos, teve também um jogo importante hoje, que a gente vai falar lá no final, que isso eu venho até te falar, vamos deixar para a gente falar tudo para o final, tá? Porque assim, a gente tem aquele tempo ainda para cumprir, e a gente faz o final com essa... Beleza, fechado. Entendeu qual foi? Para a gente não soltar o spoiler, né? Fechado. Então vamos lá para a próxima partida, que foi Manguariba versus Sumaré. Jardim Sumaré lá do meu parceiro Dinho, meu parceiro. Complexo do Manguariba. O que você achou dessa partida? Fala para mim saber. 5º jogo, muita intensidade, 2-1, né? E partiram para cima, foi jogo equilibrado, mas 2-1 fez e acabou. Eu vi o gol de Manguariba, foi um gol de fora da área, de falta, do lado perna cruzada, aquele gol por cobertura. E a gente viu o Ronaldinho Gaúcho fazer na Copa do Mundo contra a Inglaterra. Foi parecido, só que de perna cruzada. E destaque também do Sumaré, vem se destacando algumas vezes aí. Eu estou começando a ver esse garoto aí. Apesar de não ter... defesa, né, acabou que o jogador do Sumaré conseguiu ampliar o placar também. Beleza? Vamos para a próxima? Vamos. Nossa produção aqui pediu para a gente acelerar um pouquinho. Nova Septiba e Parque São Vicente. Jogo de 1-1, empate. Né? Então, a gente já viu de novo algumas faltas, algumas ocorrências durante o jogo que nos tornaram esse placar. Nova Septiba que teve lá o
Dunga, que é de Nova Septiva, seu Dunga, de lateral direito, que jogou no Bangu, foi lá prestigiar o evento. O que você achou dessa partida? Resume-se a isso? Nada... Como foi empate, né? A gente não pode nem tanto. Foi lá e cá, faltas, muita intensidade e placar igual. E aí, vamos passar. Eu vou pular essa. Isso. Ou seja, o que eu estou dizendo aqui é que eu estou pulando. Agora que a gente está passando, deixa eu fazer o seguinte: tem uns comentários na live, que eu estou olhando aqui, tá, galera? E aí eu vou pedir para a produção passar ali alguns comentários para a gente poder encaixar também, porque a gente pediu para a galera comentar, né? É isso. Fala aí para mim, diretor. Vamos lá. Rian Bazete, Nova Sepetiba, vamos. Aí. Simone Oliveira, Alanzinho, Olavo Bilac, o Olha autor do pênalti com categoria. Olha aí. Anthony 610, 123, Nova Sepetiba. Isso. Daniele de Souza, Sabará, vamos que vamos. Legal, galera toda aí. Chapô. Vamos falar então, vamos para a última partida do Isso. dia e depois a gente volta para a penúltima, é isso? Está combinado? Tá combinado, produção? É isso Está aí. combinado? Podemos fazer dessa forma? Podemos. Então, Sapo de Camará e Conjunto de Padre Miguel. Conjuntão de Padre Miguel. 0-0. Foi uma partida muito intensa. Nessa partida do juiz, e foi importante eu frisar As regras, porque o juiz replicou as regras nessa partida com bastante veemência, ou seja, reproduziu as regras de uma forma a justificar e, portanto, agradecer principalmente, queria fazer um agradecimento antes da gente entrar na penúltima partida, ao comportamento da torcida. Nossa, demais. A torcida Ao longo do dia. de todas as favelas se comportando, e toda vez que a produção é chamada a lidar com a torcida, todos eles muito respeitosos, comprometidos em torcer, gritando pela sua equipe sem nenhum xingamento, sem nenhuma ofensa, sem nenhuma intercorrência. Não foi isso que você viu? Foi demais. A torcida foi para brincar, foi para se divertir, rolou pagode, rolou tudo, encheram lá. Encheram. Eu vi a arquibancada toda hora. Não vou falar os nomes todos aqui, porque foram todas as torcidas foram para ver futebol. Quase 3 mil pessoas passaram no sábado e quase 3 mil pessoas passaram no domingo. A arquibancada lotada, 16 jogos. Domingo de sol, bem bacana, né? Samba e futebol. Legal. Parabéns, torcida. Lá na Arena, Taça das Favelas, CUFA, um gol para toda a vida. Vamos embora. Agora, nós vamos trazer... Foi a 7ª rodada do dia. Mas antes de trazer para a 7ª rodada do dia, de falar do sétimo jogo do dia, eu queria trazer nossa convidada especial. O Samir vai apresentar ela. Traz ela para cá, Samir. A gente vai se ajeitar aqui um pouquinho, tá? Que ela vai comentar conosco, porque eu vou ler uma parada aqui que eu fiz de introdução para ela. Não pode ter surpresa, hein, cara? Não, que isso. É bem bacana que eu vou sair. Vou levantar. Você chega para cá. Você deixa ela sentar no... Tayane Magalhães. Tayane Magalhães. Taça das Favelas, por favor aí. Tayane, tudo bem? Queria te cumprimentar. Seja bem-vinda. Muito obrigada. E é um prazer enorme ter você aqui, Tayane, porque eu queria que você trouxesse 2 alusões, 2 informações importantes. A primeira é que a seleção brasileira feminina de futebol estreou na Copa do Mundo. Pé direito. Com o pé direito. Você assistiu? Não conseguiu assistir. Mas o que você achou dos comentários da partida? Foi ótimo. Eu estava acompanhando alguns eventos, né? Foi maravilhoso. Elas estão muito bem tática, né? E sabe por que a Tayane... Sabe por que a Tayane... Sabe por que a Tayane está aqui, gente? A Tayane estreou nesse final de semana, né? E ela pela equipe do Sabará. Então, ela é uma das treinadoras femininas do time masculino. Isso aqui é bacana. E aí é a integração, é o empoderamento feminino que a gente chama. Isso, para nós, é bem bacana, porque trazê-la aqui exatamente para falar um pouquinho dessa experiência, a transformação do futebol
através de um olhar feminino. Vou fazer a intro. Vou fazer a intro. Jogadora de futebol desde criança. Inclusive com atuações na Taça das Favelas, tá? Saindo até as semifinais e teve também um negócio assim que tem até a imagem dela tá segurando a taça. Legal. Ela jogou pelo Complexo do Acari. Por isso que eu, naquele momento... Entende de bola mesmo, né? Entende de bola, cara. E pelo que eu andei pesquisando aí, entende um pouquinho mesmo. Se tornou técnica após o falecimento do pai, lá em 2014, entendeu? Então, ela, para suprir, ela falou, não, eu vou entrar nessa labuta com a mãe. Entendeu? Então, ela veio lá em 2014... O futebol está em família. Que isso, claro, tá no sangue, está na veia. Era pai, é mãe, é a filha, inclusive, eu acho que também vai ser, entendeu? E aí, em 2014, teve um torneio com o nome do pai dela, entendeu? E aí ela segurou uma equipe sub-16, não é isso? Depois disso, de lá para cá, ela foi campeã até dessa competição lá com o nome do pai dela. E de lá para cá, então, ela vem tocando o projeto com a mãe ali, ó, juntinho. Eu lembro lá na Série B que a mãe não pôde entrar e ela entrou e eu falei, caramba, Dona Simone, que está na redondeza aqui da gente. Aqui. Ou seja, o que o Samir está dizendo é que a Tayane é a treinadora e a mãe dela é auxiliar dela, auxiliar técnica. Isso que é bacana. E é porque assim, a gente hoje gosta de falar, né, Mário, que é uma comissão técnica. Exatamente. E aí as duas estão lá, as duas comentando. Passa aqui, vai. Samir, a gente não tem muito tempo e eu queria otimizar da seguinte forma, começando com uma pergunta, Tayane. O que o futebol representa para você? Muita coisa. Eu aprendi, vou dizer pela minha mãe, que ela sempre lutou para tirar os meninos da rua. Lá onde a gente mora tem bastante disso. Então, ela tirava para incentivar eles a ter algo melhor na vida deles. Então, para mim, eu acho que o futebol, além de ser uma grande oportunidade, é uma ajuda muito grande na vida de qualquer pessoa que seja carente, né? Aquele menino que não sabe, não tem uma direção boa da família, e alguém que possa estar acolhendo. E ela sempre foi assim, então ela me ensinou a ser assim. Então, quando a gente chega, eu falo para o meu time, que além de um time, eles são a minha família, entendeu? Então, o futebol, para mim, ele é tudo. Tudo de bom, né? Claro. E a Tayane, ela está aqui hoje porque ela foi considerada, por nossa comissão em votação, democraticamente, a treinadora da rodada. Né? Verdade. E aí a gente a trouxe aqui exatamente para falar um pouco da experiência. A Tayane, ela jogou no final de semana, no domingo, dia 23, contra a favela do Inquiço, a atual campeã, e ganhou de 2-0. E foi a surpresa da competição nesse final de semana. Quando foi, Tayane? Foi. E você sabe o que você tem a dizer? Então, eu já venho achando interessante o modo de jogar da equipe dela. Eu a conheci lá na Série B, vi o que eles passaram para poder chegar, entendeu? Depois, a estreia na Série A contra a equipe atual campeã. Foi bastante importante na hora que eu a entrevistei fora do campo. Ela falou isso, ela me disse isso, que foi bastante importante por ser isso. A equipe do Sabará ainda não tinha aspirado essa máxima de final, pegou a equipe finalista, campeã, e conseguiu aplicar tudo que ela treinou em casa. Legal. E aí, a gente, por votação, acabou elegendo a Tayane e nós a convidamos exatamente para que trocasse um pouco e dizer que lugar de mulher em qualquer lugar que ela quiser estar. Ela quiser, exatamente. Exatamente. E ela não só estava na beira do campo nesse final de semana dirigindo a sua equipe, com a sua mãe, com toda a sua condição técnica, mas também está aqui conosco hoje apresentando o programa e nós cedemos o espaço para que a Tayane pudesse passar uma mensagem para você, que é menina, que é mulher, que ama futebol, que gosta de futebol, que está acompanhando a seleção, para você que é homem também, sem problema nenhum. Vamos lá, Tayane, passa uma mensagem que a gente já vai falar da seleção da rodada. Nós mulheres, a gente tem que entender que a gente está onde a gente quer. E simplesmente tampar o ouvido. Eu costumo dizer que a gente é o nosso próprio espelho.
A gente não tem que acreditar no que as pessoas falam e seguir nosso coração. Se você quer jogar bola, jogue bola. Se você quer ser lutadora, lute. Faz aquilo que você tem vontade. Entendeu? É isso. A gente agradece por Eu você que agradeço. vai terminar aqui na mesa conosco. E agora o Samir vai passar um pouquinho da seleção da rodada. E após passar a seleção da rodada, vamos para os recados. Marcos Vinícius quer acrescentar alguma coisa? Flávio, nada. E aí a gente fecha o programa de hoje com mais o episódio 2, resumo da taça. E é isso. Então, seleção da rodada do dia 23, na verdade, né? Isso. Porque a do 22 deve estar aí com você, que a produção é fera demais. Tchau. É isso? Pode falar a seleção. Então, eu vou falar... Não, aqui está a do 23 também. Aqui vem a do 23. Vê no tablet para mim, por favor, lá dentro do grupo, porque eu sei que já foi colocado. Eu posso ir falando antes da do dia 23? Pode. Que é justamente para respeitar que a treinadora está aqui. Eu vou falando do dia 23 e depois eu volto na do dia 22. Tá? Então, galera, se liga aí, hein? Goleiro Andrei Vieira, do Complexo da Coreia. Foi mesmo. Laterais, eu vou colocar como laterais porque foram destaque, não quer dizer que se foi o esquerdo ou o direito, beleza? Mas são laterais do time da seleção da rodada do dia 23. É o Eric Peixoto, do Nova Brasília de Niterói, e o Igor Costa, do Sumaré. Zagueiros, Thiago Inácio, do Sapo de Camará, e o Jonathan Matos, do Conjuntão de Padre Miguel. Seguindo ali na volância, no meio-campo, eu tenho o Eric Richard, do Cebinho, o meia, Henry Costa, né? Da mãe aqui, ó, do Sabará, entendeu? Então, veio com outro meia, o Alan Oliveira, de Olavo Bilac. Atacantes, Daniel de Oliveira, de Nova Sepetiba, Juan Pablo, do Complexo Jacari, e Lucas Gabriel, do Jardim Maravilha, contando com a técnica, claro, Tayane Magalhães, do dia 23. E aí, beleza? eu vou falar, então, a seleção. Tudo bem? Fala a seleção. Fala, por favor. Do dia 22. Eu vou fazer um pouquinho diferente de vocês, porque eu gosto de introduzir o goleiro dentro do esquema tático. Então, o esquema tático foi 1-4-3-3. Beleza? Foi. Então, hoje o goleiro... Essa mesmo também foi. O goleiro precisa jogar com o pé hoje, inclusive, principalmente nos esquemas aí de Diniz, de Guardiola. Exatamente. Bom, dia 22 e 7, rodada de sábado. O goleiro foi Ricardo Francisco, do Redentor. Lateral direito, Alex Dias, Kelson. Zagueiro, 3, Kaique do Vale, Patativas. 4, Felipe de Lira, da Kelson. Lateral esquerdo, Gustavo, da Rocinha. Volante ali, o Cauã Santiago, da Vila do João. O 8, o Rian Teodoro, Parada de Lucas. O meia esquerda, Caio Henrique, Abacatão. 7, Pedro Henrique, Vila Uruçaí. E 11, Eric César. E o 9 ali, aquele centroavante que faz o gol, o Davi Samuel, Vila do João. Esses foram os 11 da seleção da rodada do sábado, dia 22 do 7. E quer deixar algum recado, Samir? Estamos chegando no final. Daqui a pouco a gente tem que falar sobre, até colocar uns reservas aqui, porque está faltando espaço aqui. Tem que ter mais gente. E a gente está encerrando justamente com a seleção da rodada. Beleza? Eu vou falar aqui só para finalizar. Só para finalizar aqui, eu queria deixar aqui um forte abraço para todos vocês que estão aí do outro lado nos assistindo. Deixar um abraço aqui para o meu diretor técnico, Marcos Vinícius, meu parceiro, meu irmão, meu parceiro Flávio, que faz o futebol acontecer. Aí o cara da imagem, meu parceiro, Jonathan, eu ia chegar lá. Samir Lente Biônica, Samir tem apelido agora. Seja bem-vinda. Espero vê-la aqui mais vezes.
Mas dia 6 a gente também estreia na Taça das Favelas, no feminino, contra o Complexo da Caribe. Então manda um recado aí para geral, fala que ele fala, quanto é importante para você que apoia o futebol feminino. Gente, vamos lá torcer pra gente, claro, Sabará. Com o maior respeito ao Complexo da Caribe, claro, respeito em primeiro lugar. Mas eu estou torcendo muito, muito que a gente consiga passar, igual a gente conseguiu passar pelo isso. Eu quero deixar um abraço aqui para toda a produção, para todo mundo que vai lá, acorda cedo, está lá ajudando, para a galera do check-in, para a galera da limpeza, para a galera da manutenção, para a galera dos ganduras que pegam. Eu quero deixar um abraço para gerar um abraço grandão, gigantesco, porque vocês fazem o futebol acontecer. Aliás, vocês são parte, não, vocês são a engrenagem. Um abraço. Samir, fechamos, bota a mão aqui, ó. Fechamos mais um dia. Taça das Favelas, um gol para toda a vida. Valeu.